Olá pessoal, com essa grande crise que estamos enfrentando aí do coronavírus, essa pandemia que tem devastado o sistema de saúde e também o sistema econômico do nosso país e do mundo nos últimos meses, com mais intensidade no Brasil nas últimas semanas. Então nós temos acompanhado muitas dores e dúvidas de alguns clientes com relação ao que vai acontecer com as empresas, né? Como que nós vamos trabalhar as políticas de cobrança com os nossos clientes. Então peguei um ponto específico que é uma dor de vários clientes, que é a gestão de crédito e cobrança, né? Como que a gente vai analisar o crédito de um cliente, como que nós vamos conseguir cobrar essas empresas que estão reabrindo o seu comércio, que estão voltando para o mercado após o período de paralisação. Então estamos trabalhando aqui com foco em B2B, ou seja, empresas que fornecem para outras empresas ou indústrias que fornecem para o comércio, para o varejo e depois em seguida revende para o seu consumidor final. Então o que fazer após a paralisação do comércio e a retomada das atividades? Eu vou colocar aqui algumas proposições que são importantes levar em consideração. Bom, o que aconteceu com os recebíveis, né? Nesse período de pânico do mercado, então nós percebemos e as empresas nos passaram quatro principais movimentos assim, em termos dos recebíveis. O primeiro foi pagamento normal, né? Aquelas empresas que estavam com muito caixa, que estavam com a liquidez muito boa, pagaram os títulos, não fizeram qualquer tipo de movimento. Então, assim, honraram seus compromissos. Outras empresas prorrogaram pagamento, né? Pediram prorrogação. Olha, minha loja vai ficar aí parada 30 dias, então preciso aí que você me prorrogue por 30, por 60 dias, enfim. Eu preciso que você prorrogue meus títulos para que quando eu voltar, eu consiga ter fôlego para conseguir pagar e honrar esses compromissos. Outras empresas optaram pela suspensão de pagamentos, com a seguinte alegação: enquanto eu estiver fechado, tira meus títulos de cobrança, então não vou fazer o pagamento, e assim que o comércio reabrir, nós sentamos e negociamos esses títulos para que possamos ver a melhor alternativa. E a quarta, e mais dolorosa e pior que eu vejo assim do meu ponto de vista, é a falta de pagamento, né? Simplesmente muitos clientes não avisaram, simplesmente não pagaram os títulos e não atendem, não respondem e-mails, simplesmente ficaram inadimplentes, né, sem sequer ter um diálogo com a indústria. Então essa foi o quarto movimento que nós percebemos com mais intensidade aí no mercado e nos recebíveis, né? E aí nós percebemos nesse período de paralisação, é importante levar em consideração as medidas de apoio que foram concedidas, né? Eu não listei todas, mas enfim, os bancos fizeram prorrogação de dívidas, alguns automaticamente prorrogaram por 90, outros por 180 dias, né? Então alongaram, deram fôlego financeiro inicialmente. Tem um pacote do BNDES que está vindo por aí para suprir também, para chegar na ponta mais crédito, para conseguir que o microempresário, o médio empresário, ele consiga também ter crédito para passar esse período. A União prorrogou o pagamento de alguns impostos, alguns tributos, né? Existe um auxílio para folha de pagamento, enfim. Foram tomadas algumas ações, estão sendo tomadas algumas ações e algumas concessões para que o empresário ele não quebre, para que ele não feche a porta. Mesmo assim, nesse período, a gente percebe que essas concessões elas estão ajudando o fluxo de caixa de uma forma regular, né? Não é ainda medida, até porque o comerciante, a academia, o lojista, enfim, toda a rede que ficou fechada nesse período de pandemia, ela acumulou prejuízo, né? Porque os custos fixos, que são aqueles que faça chuva, faça sol, né, a empresa tem, como não teve faturamento, a empresa teve que arcar com esses gastos fixos e assim, certamente, muitas empresas, ou a maioria das empresas, podemos afirmar, tomaram prejuízos
nesse período de paralisação, certo? Só que existe vida após a crise, né? E essa relação B2B, cliente-fornecedor, ela tem que ter uma conexão muito boa, porque quando essas lojas reabrirem, vão precisar reabastecer seus estoques, mesmo que não seja com a mesma intensidade de antes, ou que demore um pouco mais de tempo para retomar o crescimento, mas essas empresas vão precisar, né, reaver de fato esses estoques. Então tem que se levar em consideração alguns itens nessa vida após a crise. Primeiro, houve um prejuízo no período de paralisação. É certo, não querendo generalizar, mas é quase lógico que quase todas ou a maioria das empresas tomaram prejuízo nesse período de paralisação. O fluxo de caixa vai ficar com graves rupturas, né? Então o fluxo de caixa que vinha regularmente sendo controlado com entradas de recebimentos, pagamentos regulares, então ele se descontrolou, até porque pegou, né, o comércio, pegou a indústria, pegou todos de surpresa. Então assim, houve uma ruptura nesse fluxo de caixa. O governo está incentivando de alguma forma, mas de outra também as empresas estão se endividando mais, né? Elas vão ter que tomar mais crédito para suprir esse período de prejuízos, esses períodos de baixas vendas. Acesso ao crédito, percebemos que está limitado, então os bancos eles estão sendo muito cautelosos em colocar crédito novo no mercado. Certamente o comportamento dos varejistas vai ser ter um estoque menor, para depender menos de capital de giro também, né? Então vai comprar sobre medidas menores. Necessidade de parcelamento junto a fornecedores, então essa necessidade ela vai ser eminente, até porque não se sabe ainda por quanto tempo, né, e quais os efeitos econômicos dentro de todos os segmentos. Foco em fornecedores essenciais, ou seja, de alto giro. Então as empresas vão buscar comprar produtos que têm alto giro para não ficar com estoque encalhado. Então a gente desenha esse cenário após conversar com vários empresários sobre o que imaginamos que vai ser uma vida após a crise. Então nada muito fácil, nada que traga boas perspectivas, mas também percebemos que várias empresas estão fazendo ajustes, deixando sua empresa do tamanho do mercado, reduzindo um pouco de custo e fazendo algumas adequações que são necessárias nesse momento, né? Então, como os analistas de crédito e cobrança irão agir diante desse cenário? Que é muito difícil, é completamente atípico do dia a dia normal, então tem que se tomar alguns cuidados na hora de fazer essa avaliação, até porque o comércio, o varejo também foi pego de surpresa, né? Então, assim, as medidas principais que nós devemos tomar é, primeiro, conhecer os clientes, né? Isso é fundamental, que a empresa tenha histórico, tenha informações através dos seus representantes comerciais, através do mercado. Então, assim, saber como o seu cliente, qual era a situação dele antes da crise, ou seja, o histórico de pagamento, enfim, histórico relacional completo, até mesmo as pesquisas em órgãos de análise de crédito, enfim, para que você tenha uma boa base de como esse cliente se comportava antes da crise. Comportamento durante a crise. Então, assim, tivemos várias situações onde foram necessidade e outras oportunidades. Clientes que aproveitaram a situação e por uma oportunidade usaram esse artifício para ganhar algum benefício. E conhecer os fundamentos dos seus clientes, né? Seu cliente tem bons fundamentos, tem liquidez, tem patrimônio, como que é a vida contábil, né? Econômica e financeira daquele cliente, do seu cliente, para que você possa fazer uma boa avaliação e uma boa classificação, né, dentro da sua análise de crédito e cobrança. E a partir desse conhecimento, conhecendo a situação antes da crise, comportamento durante a crise e os fundamentos que o seu cliente tem, ou seja, os históricos contábeis, a posição atual que esse cliente se encontra, você consegue
fazer uma classificação e possíveis medidas. Eu não estou dizendo que você precisa seguir isso à risca, mas de regra geral, você classificando seus clientes dessa forma, buscando algumas características nesse sentido, você consegue tomar algumas ações. Exemplo, um cliente que pode ser classificado como tipo ouro. Quais as características de um cliente pode ser classificado como tipo ouro? Bom histórico antes da crise, bom comportamento durante a crise e bons fundamentos. Ou seja, um cliente que vinha pagando regularmente antes da crise. Durante a crise, se comunicou contigo, pediu prorrogação dentro de uma normalidade, ou pediu suspensão de pagamentos dentro de uma normalidade, ou até mesmo pagou, não é? E tem bons fundamentos, um cliente que é sólido, tem boa liquidez, tem fundamentos econômico-financeiros bons. O que eu devo fazer com um cliente desse? Na minha sugestão, seja mais flexível. Avalie seu fluxo de caixa primeiro, olhe para o seu fluxo de caixa e veja o que pode fazer para manter essa relação, né? Até porque o que as empresas buscam são clientes com essas características. O segundo tipo de cliente, digamos que é o cliente prata, né? O nome é só ilustrativo. Então, aquele cliente teve histórico regular antes da crise, né? Vinha pagando, às vezes atrasava, mas colocava em dia. Teve um bom comportamento durante a crise, ou seja, se comunicou, fez uma boa negociação com a indústria, foi coerente e tem fundamentos regulares, ou seja, não é aquela empresa que tem um patrimônio extraordinário, mas é uma empresa que tem bons fundamentos, tem patrimônio líquido positivo, tem boa liquidez, né? Então avalie cada caso pontualmente, né, e veja o que pode fazer para manter a relação. Talvez se você não consegue dar 90 dias para esse cliente, dar 30 dias de prorrogação, enfim. Avalie o seu fluxo de caixa. Todavia, não afrouxe, né, não deixe afrouxar demais a cobrança, porque, como diz um ditado, né, quem chega primeiro à fonte bebe água limpa, né? Então, quem cobrar melhor ou quem cobrar de forma mais adequada tem uma chance de recebimento muito maior. E aquele tipo de cliente bronze, né, que tinha um histórico regular antes da crise, ou seja, atrasava, pagava, regular assim, regular para ruim, digamos assim, né? Um mau comportamento durante a crise, então cruzou os braços, não tomou atitudes, não procurou o banco para renegociar, não atendeu seus telefonemas, não deu retorno, e fundamentos ruins, né? Ou seja, o balanço do cara não está tão bom assim, ele não tem tanta liquidez. Então, a minha sugestão nesses casos é que você corte o crédito. Ou seja, novas entregas, novas vendas somente com pagamento antecipado, com pagamento à vista, né? E você tome medidas mais duras de cobrança, porque esse cliente tem uma tendência muito grande de não te pagar. Cliente que tem um histórico ruim, ou seja, avalie os fundamentos, procure as suas parcerias de análise de crédito, né, para verificar como que está os fundamentos econômicos dessa empresa, para que você possa tomar essa decisão. E aquele tipo que já é lista negra, né? Um cliente que, na verdade, já tinha um histórico muito ruim, já estava te devendo, você não estava conseguindo receber antes da crise, não tinha retorno, mau comportamento durante a crise, ou seja, aproveita-se de uma oportunidade para tentar empurrar com a barriga, a verdade é essa, e fundamentos ruins, ou seja, o balanço está ruim, não tem liquidez. Então, esse cara, você deve de fato cortar o crédito, né, imediato também, tomar medidas mais duras, mais enérgicas de cobrança, que seja níveis de ajuizamento, enfim, porque esse que dá na lista negra, né, esse da última linha, podemos dizer que ele tem assim, uma chance muito pequena de te pagar. Então, se você conseguir chegar na frente, você possivelmente terá um êxito maior. Tá ok, pessoal? Fica aí as dicas, né, dessas análises de crédito e cobrança, desses comportamentos. Ressalvo que nós vamos ter que tomar muito cuidado, que o momento é muito delicado, mas nós vamos ter que ter algum critério também para não deixar os nossos recebíveis serem perdidos, não aumentar a nossa inadimplência e ter um bom êxito aí nas cobranças.